Fala galerinha, eu estou preparado. Sejam bem-vindos para a nossa maratona aí para o concurso da Guarda Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. Vamos iniciar aí com a disciplina de língua portuguesa, respondendo aí o nosso simulado com 12 questões inéditas no padrão aí da banca Instituto Darwin. Eu sou o professor Matheus Iata, para quem não me conhece, e vamos aí direto ao ponto respondendo as questões do nosso simulado. Para iniciarmos, colocamos aqui um texto autoral, tá? E já queria começar explicando aí sobre esse texto, uma curiosidade. O filme Ainda Estou Aqui, que é um filme nacional, um filme brasileiro, aí onde a Fernanda Torres é protagonista, e é um filme que está concorrendo aí ao Oscar, inclusive de melhor atriz com a Fernanda Torres. Quem não assistiu, inclusive recomendo assistir. E é um texto que traz comentários, traz um pouco do resumo, um pouco do que trata aí o filme. E quando a gente tem um texto que trabalha aí o resumo de um filme, de um livro, de uma peça de teatro, por exemplo, trazendo opiniões do autor, uma crítica, elogio, a gente vai chamar isso daí de resenha crítica. Vamos anotar, resenha crítica. Durante os anos de 2022 a 2024, a banca Instituto Darwin trouxe aí a resenha crítica como o gênero textual mais cobrado em provas. Então, por isso que eu trouxe aqui uma resenha crítica sobre o livro Ainda Estou Aqui. Então, mais uma vez, a resenha crítica é aquele texto que traz um resumo, trazendo elogios, comentários, críticas a um filme, a uma obra, a uma peça de teatro. Geralmente, por incrível que pareça, a banca ela traz ainda aqui uma fonte. Eu não coloquei para não ficar óbvio. Ela traz aí uma fonte e ela ainda coloca aqui resenha crítica do filme tal. Aí lá na frente ela vai e pergunta: isso se trata de qual gênero textual? Após a leitura, conforme suas características, pode-se afirmar que pertence a qual gênero? Resenha crítica, letra B. Gabarito, letra B. Questão de número 2. Observe as frases extraídas do texto e, após a análise, assinale a alternativa correta que apresenta as tipologias textuais que foram utilizadas em suas composições. Lá na nossa prova, no nosso edital, aliás, a gente tem o conteúdo de gênero textual. Quando a banca perguntar sobre o gênero, ela está perguntando, na verdade, sobre o texto. Então, quando ela pergunta qual é o gênero, ela está perguntando qual é o texto. Então, você vai olhar o texto e você vai identificar, olha, esse texto é uma resenha crítica, esse texto é um e-mail, esse texto é uma crônica. Então, você vai marcar o que é o texto, quando ela perguntar sobre o gênero. Quando ela perguntar qual é a tipologia textual, a nossa banca ela cobra essas tipologias textuais. Então, vamos anotar aí. Ela vai cobrar a narração, vai cobrar a descrição. A gente tem também a dissertação. E aí a dissertação a gente tem de dois tipos. Vamos colocar aqui. A gente tem a dissertação expositiva e a gente tem a dissertação argumentativa. E por último, a gente tem também o texto injuntivo, que é o que a gente chama de injunção. E aí a gente só tem essas 5 tipologias. Então vamos falar rapidinho aí sobre elas. Primeiro, a narração é quando você conta uma história, é você contar um fato. A descrição é quando você conta como aquela coisa é. Quando você conta como aquela coisa é, você já imagina como uma pessoa é, como um ambiente é, como um cenário é, como uma cena é. Quando você descreve, você cria aquela imagem na sua cabeça. A dissertação é quando você expõe uma ideia. E você pode expor uma ideia de duas formas. Para você informar sobre aquela ideia. Então vamos anotar aqui. Para você informar sobre aquela ideia. E aí quando você vai informar, é só para você dar uma notícia, por exemplo. Ou então você pode argumentar, que é para comprovar que a sua ideia é a correta. É para comprovar que a sua ideia é a correta. E como é que você comprova que a sua ideia é a correta? É dando opinião. O texto argumentativo,
ele também é chamado de opinativo, enquanto que o texto expositivo também é chamado de informativo. Beleza. E a injunção é quando a gente dá alguma instrução. Injunção é quando a gente dá alguma instrução. É por isso que esse texto ele também é chamado de texto instrucional, porque ele dá uma instrução. Por exemplo, um manual de instrução, uma receita de um bolo, por aí vai. Então vamos analisar os nossos itens. A casa da família Paiva, iluminada por cenas que refletem a convivência familiar e o cotidiano, se torna um personagem por si só. Então, olha só, a gente tem aqui, quando a gente lê esse fragmento, a gente imagina uma cena, a gente imagina uma cena, a gente imagina um cenário. É o que a gente chama de descrição. A gente tem uma casa. Como era essa casa? Era uma casa iluminada por cenas, e essas cenas refletiam a convivência familiar. Então você consegue imaginar como era a casa da família Paiva. Isso daí é o que a gente chama de descrição. Então vamos anotar aí. É o que a gente chama de descrição. Vamos lá para o próximo fragmento. Fernanda Torres e Selton Mello entregam performances intensas que capturam a essência do casal Paiva, especialmente nos momentos mais delicados de sua história. É muito difícil a gente ver uma narração no presente. Geralmente a gente vê uma narração no passado, que é uma história que já aconteceu. Mas eu posso muito bem contar uma história no presente, tá? Então é o que acontece aqui, ó. Estamos contando uma história. Fernanda Torres e Selton Mello entregam performances intensas que capturam a essência do casal. Tá contando aí como foi a atuação dos dois, né? Então é o que a gente vai chamar de narração. Narração. Quando a gente vem para o último fragmento, a gente tem o seguinte: Ainda Estou Aqui, que é o nome do filme, não é apenas uma obra cinematográfica, mas também um importante exercício de memória histórica e resistência. A gente vê aqui claramente uma opinião. Olha só, vamos colocar aqui. A gente vê claramente a opinião do autor do texto. Ele vai dizer que o filme não é apenas uma obra cinematográfica, mas um importante exercício de memória. Isso é a opinião de quem escreveu. Então a gente vai dizer que isso daqui é um texto argumentativo. Argumentação. É uma dissertação argumentativa. Então a gente vai ter descrição, narração e argumentação. Descrição, narração e argumentação. Gabarito, então, fica sendo letra D. Vamos lá para a questão de número 3, que é uma questão de acentuação. Vamos aí falar como é que a nossa banca gosta de cobrar. Ela vai colocar aqui, na verdade, toda essa prova foi feita com base na banca. Vocês vão ver que tudo indica, quase 100% de certeza, que a banca vai colocar nesse estilo aí. Item de número 1, 2 e 3. E vai pedir para vocês marcarem a sequência de tipologias textuais presentes. Aqui, a banca sempre quando cobra a acentuação, ela coloca lá um texto e destaca algumas palavras desse texto para a gente poder, para a banca poder fazer perguntas aí sobre acentuação gráfica. Então, olha só, a partir do trecho acima, extraído do texto, sobre a acentuação gráfica das palavras destacadas, é correto afirmar que histórias e autoritários são paroxítonas acentuadas pelo mesmo motivo. Então, olha só, se tem acento gráfico, já é a sílaba tônica. Se tem acento gráfico, já é a sílaba tônica. Lembra do bisuzinho? Se tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Se tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Isso quer dizer que aqui é a famosa paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima, é a famosa paroxítona, que termina em ditongo. Termina em ditongo por quê? Ditongo é quando fica junto, na mesma sílaba. E ato é quando a gente separa. Então, se tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Isso quer dizer que a paroxítona termina em ditongo. Então, aqui é paroxítona que termina em ditongo e aqui é paroxítona que termina em ditongo. Então, elas são acentuadas pela mesma regra. Qual é a regra? Paroxítona que termina em ditongo.
Cuidado, a nossa banca, ela gosta de colocar o seguinte, são paroxítonas que terminam em hiato, não. São paroxítonas que terminam em ditongo. Cuidado, isso daqui está errado. Então, o nosso item aqui, ele está correto, já é a letra A. Vamos analisar o erro das outras. Letra B, típicos. Qual é a sílaba tônica? Se tem acento, já é a sílaba tônica. A gente sabe que aqui nós temos uma proparoxítona, correto. Só que todas as proparoxítonas são acentuadas. Aí a banca vai inventar uma regra para a proparoxítona. Vai dizer que é proparoxítona porque ela termina em O seguido de S. Errado. Não existe regra para as proparoxítonas, alguma regra específica, não. Todas são acentuadas. Não são aquelas terminadas em A, E, O, não. Não existe regra assim para a proparoxítona. Todas são acentuadas. Clichês. Se tem acento, já é a sílaba tônica. Isso daqui é o que a gente chama de oxítona, porque a sílaba tônica é a última. É uma oxítona terminada em E seguido de S. É paroxítona? Não, é oxítona. Então aqui tem erro. Letra D, constrói, terminou em oi. Aí lembra que a regrinha lá, ó, do ei, oi, eu, no final. A gente só acentua se aparecer no final. Então, por exemplo, vamos colocar mais exemplos aqui. A palavra herói, a palavra constrói. Olha só, ei, oi, eu no final, a gente faz o quê? Acentua. Mas se não está no final, como por exemplo a palavra heróico, se não está no final, a gente não acentua. Quem apareceu no final aqui foi a sílaba CO. Então a gente só acentua ei, oi, eu se estiver no final. As duas regras que a nossa banca mais cobra, ela vai cobrar a regra geral, coloquei aqui para vocês, da letra A até a letra C, regra geral, e uma regra específica, que é a do bisuzinho, do ei, oi, eu no final. Então vamos lá para a quarta questão. Em relação ao uso da partícula a no período, ela parecia ser a pessoa relacionada a todos aqueles fatos mencionados. Pode-se afirmar que estão exercendo, respectivamente, as funções de quê? Então vamos lá. O primeiro a gente tem que esse a, ele concorda com pessoa, é a pessoa. Então, pessoa é um substantivo, não é a pessoa. Esse a, ele só pode ser um artigo. É o que a gente chama de artigo definido. A função do artigo definido é definir o substantivo. Por exemplo, a caneta, o lápis, vai definir uma coisa específica, diferente do indefinido, que tem um lápis, uma caneta, não sei qual é o lápis, não sei qual é a caneta, é algo indefinido. O artigo definido, ou a, os e as, definem um substantivo. Agora, quando eu tenho aqui o nome relacionada, aí você pergunta, relacionada a quê? Relacionada a quê? É porque esse nome relacionada, ele pede uma preposição a. Pede uma preposição a. Percebam que esse a aqui agora é uma preposição. Ele jamais poderia ser um artigo, porque o artigo ele concorda. Ó, aqui é feminino, aqui é feminino. Já aqui não concorda, ó, porque aqui é feminino e aqui é masculino. Quando não concorda, não pode ser artigo. Então a gente vai ter, respectivamente, um artigo definido e uma preposição. Gabarito, então, fica sendo letra C. Vamos lá para a questão de número 5. No período eu sei o que vocês fizeram no verão passado, pode-se afirmar que os termos numerados estão exercendo, respectivamente, as funções de quê? Então, primeira coisa, a gente tem o O e o A, principalmente como sendo artigos. Vamos anotar aí, como sendo artigos. Para serem artigos, eles devem acompanhar o substantivo. Devem acompanhar o substantivo. Quando é que eles acompanham o substantivo? Por exemplo, o lápis, a caneta. Eu posso ter o O e o A, vamos fazer o seguinte para melhorar. Eu posso ter o O e o A funcionando como preposição. Não, só o A, na verdade, né? Então vamos colocar aqui que o O ele pode ser também pronome, o O e o A. Pronome oblíquo. Quando é que é pronome oblíquo? Quando substitui uma pessoa no comentário, no complemento.
quando substitui o ele e o ela. Vamos colocar assim, o ele e o ela. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Quando eu digo assim, eu a vi. Quando eu digo eu a vi, é a mesma coisa de eu vi ela. Quando eu digo eu o vi, é a mesma coisa de eu vi ele, não é? Então, quando substitui ele e ela, a gente vai dizer que é pronome oblíquo, certo? E também pode ser pronome demonstrativo. Vamos colocar aqui, pronome demonstrativo. Quando que é pronome demonstrativo? Quando dá para substituir por aquele ou aquela, aquele, aquela, aquilo. Então, quando eu digo assim, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, é a mesma coisa de dizer o seguinte, eu sei aquilo que vocês fizeram no verão passado. Se deu para eu trocar esse o por aquilo, é porque, na verdade, esse o é um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Então, a gente vai eliminar essa daqui e essa daqui. Agora, é uma conjunção integrante ou um pronome relativo? Vamos colocar aqui o bizu. O que ele pode ser substituído por isso ou ele pode ser substituído por qual? Cai muito, vamos colocar aqui, ó. Cai muito para a nossa banca. O que, quando dá para ser trocado por isso, é porque ele é uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Por exemplo, eu sei que vocês serão aprovados. Eu sei isso. O que troca por isso. Eu sei que vocês serão aprovados, eu sei isso. Agora, quando o que dá para ser substituído por qual, na verdade, ele é um pronome relativo. Por exemplo, eu sei aquilo o qual vocês fizeram. Então, esse que aqui, na verdade, ele é um pronome relativo. Eu sei o isso, dá certo? Não. Então, a gente vai dizer que é um pronome relativo. Eu sei aquilo o qual vocês fizeram no verão passado. Gabarito, então, fica sendo letra D. Pronome demonstrativo e pronome relativo. Então, a banca pode perguntar sobre classes de palavras. O que mais cai é o artigo, o uso do que aí como conjunção integrante, pronome relativo. Vez ou outra, ela pode perguntar o que é um substantivo, o que é um adjetivo e o que é um advérbio. Isso é o que a banca mais gosta de perguntar. Agora, indo para a parte de sintaxe, a gente tem o seguinte. Em Fernanda Torres e Celton Mello entregam performances intensas que capturam a essência do casal Paiva. Então, nesse fragmento, qual é a função sintática do termo performances intensas? Olha só. Primeira coisa que a gente faz é localizar o verbo. Cadê o verbo? Entregam. Como é que a gente faz para identificar o sujeito? É a primeira coisa que a gente faz na análise sintática, é identificar o sujeito. E para identificar o sujeito, a gente vai perguntar que ou quem ao verbo. Perguntando que ou quem ao verbo, a gente vai achar o sujeito. Então, quem que entregam performances? Fernanda Torres e Celton Mello. Então, esse daqui será o nosso sujeito. Só que quem entrega, entrega alguma coisa. O verbo, ele não pede preposição. Essa bolinha cortada é para dizer que o verbo não pediu preposição. Então, quem entrega, entrega alguma coisa. Entregou o quê? Performances. Esse daí é o complemento do verbo que se liga a ele sem preposição. É por isso que a gente chama de objeto direto, porque se liga diretamente ao verbo sem nenhuma preposição ali no meio. Então, é o objeto direto da primeira oração, que é a oração principal. Então, o gabarito fica sendo letra B. Vamos lá para a questão de número 7. Isso daí cai muito, que é classificação de oração. Então, olha só. Os organizadores distribuíram os materiais. Essa oração, ela tem sentido completo? Tem. É o que a gente chama de oração coordenada. O que é uma oração coordenada? É aquela que tem sentido completo. Mas essa oração, ela iniciou aí com conjunção? Não. Então a gente vai dizer que ela é assindética. Deixa eu anotar aqui. Assindética. Por que que é assindética? Síndeto quer dizer conjunção. Quando eu digo que ela é assindética, é porque ela não tem conjunção.
tá? Ela tem sentido completo e ela não tem conjunção aqui no início, ó. Comecei com artigo. Agora, essa oração aqui, ó, mas muitos participantes não os utilizaram. Muitos participantes não utilizaram os materiais. Tem sentido completo? Tem. Oração coordenada. Mas tem conjunção? Tem. Olha aqui a conjunção mas. Se tem conjunção, é porque agora ela é sindética. Se tem conjunção, agora ela é sindética. E quando ela é sindética, ela ainda tem um valor semântico. Qual é esse valor semântico? De adversidade, não é? Ela é adversativa, porque indica uma oposição. Então, ela é adversativa. E para finalizar, a gente tem outra oração aqui, ó, que agora não tem sentido completo. Para evitar atraso no evento. Sim, o que é que tem? Para evitar atraso. Tem sentido completo? Não. Não tem sentido completo. Se não tem sentido completo, ela é uma oração subordinada. E olha só, tem a conjunção para. O para indica finalidade. Finalidade. Indica finalidade. Então, quando a gente tem um valor semântico dentro das orações subordinadas, a gente vai dizer que faz parte das orações adverbiais. Mas como é que a gente faz para matar? Pela conjunção. Essa conjunção aqui, ela indica finalidade. Essa conjunção aqui, mais, ela indica a adversidade. Então, olha só, adversativa, finalidade. Então, ó, não é explicativa e não é concessiva. Então, a gente já mata. Letra B, oração coordenada assindética, ela é oca. Ela é oca, vazia, não tem conjunção, ela é oca. A outra é sindética adversativa e a outra é adverbial final, indica finalidade. Gabarito, então, letra B. Questão de número 8, a gente vai fazer com base nesse bizuzinho aqui, ó. Sempre que for concessiva, vai aparecer uma dessas conjunções. Embora, apesar de, ainda que e mesmo que. Pessoal, se aparecer uma dessas quatro, você não vai precisar nem ler. Se aparecer uma dessas quatro, você não vai precisar nem ler. Você vai dizer que de cara a oração indica concessão. Ela é concessiva. Então pega esse bizuzinho aí, tá? Se aparecer um desses quatro, você não precisa ler, você vai marcar que é concessiva. Vamos lá para a questão de número 9. Quanto à concordância verbal, marque a alternativa correta. Primeira regrinha que todo mundo precisa lembrar de concordância. Se aparecer o verbo haver no sentido de existir, ou então o verbo fazer, indicando tempo, a gente vai dizer que esses verbos sempre, sempre, sempre vão ficar no singular. Sempre, sempre, sempre vão ficar no singular. Então, olha só. Haverão tempos difíceis. Tá no sentido de existir? Existirão. Olha só. Existirão tempos difíceis. Existirão tempos difíceis. Tá no sentido de existir, então tem que ficar no singular. Então vamos corrigir aí. Então o certo não é haverão. O certo é haverá. Haverá tempos difíceis. Agora vamos para a regra geral, que vamos colocar até aqui número 2, porque a regra de número 1 é a regra geral. O verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo fica no plural. Quem é o verbo aqui, né? O verbo ir, foi eu. O verbo ser, aliás, foi eu. O quê? Que abre a janela. Quem que abriu a janela? Foi quem? Eu. A resposta é eu. Então, eu, tá errado aqui, é eu fui. Fui eu que abri a janela. Então, aí tem um erro de concordância. Não existe isso daqui, pessoal. A gente fala no dia a dia, mas não existe. O certo é fui eu, né? Porque eu, a conjugação é eu fui, né? Então, vamos apagar aqui. Não é foi eu, é fui eu. Agora, a gente tem uma regrinha que a nossa banca gosta muito, que é essa daqui. Eu vou colocar a regra de número 3. Como é que funciona essa regra de número 3? Se a gente tiver um pronome no plural seguido da expressão de nós ou de vós, a gente vai dizer que tanto faz o verbo
concordar com o pronome no plural ou com o de nós ou de vós. Mas muito cuidado, porque o pronome tem que estar no plural. Professor, dê exemplos de pronomes no plural. Por exemplo, quais, alguns, poucos, muitos, vários e por aí vai. O pronome tem que estar no plural. Professor, o que que acontece se o pronome estiver no singular? Se o pronome estiver no singular, não importa o que está aqui na frente. O verbo sempre vai concordar com o pronome que está no singular. Por exemplo, algum está no singular, não é? É um pronome que está no singular. Então, não importa o que esteja aqui na frente, o verbo sempre vai concordar com o que está no singular. Algum irá à festa. Concorda com algum. Agora, como aqui o pronome está no plural, e aqui eu tenho a expressão de nós, plural mais a expressão de nós e de vós, tanto faz. Eu posso concordar com nós, alguns de nós vamos, ou então quais de nós vão à excursão, tanto faz. Posso concordar com o pronome, ou então posso concordar com o pronome no plural, ou posso concordar com nós. Então o gabarito correto fica sendo letra D. Essas duas aqui caem muito, ó, caem muito na nossa banca. Cai muito essa regrinha aí do pronome no plural, seguido da expressão de nós ou de vós. Se o pronome estiver no singular, aí não. Aí o verbo só concorda com o singular. Vamos lá para a questão de número 10, que é uma questão de crase, que é um conteúdo que sempre está presente aí nas provas da Banca Instituto Darwin. Então, bora ver aí. Ao analisar o emprego do sinal grave em, o professor dedicou-se à tarefa. Olha só, aqui a gente tem um verbo, vamos anotar aí. Aqui a gente tem um verbo. E quem se dedica a alguma coisa. Então, se dedicou a quê? A tarefa. Tarefa é uma palavra feminina. Então tem um artigo a, né? E aí, quando eu junto com a preposição a, a gente tem essa crase. Mas por que que tem crase? Por causa da regência do verbo. Ou seja, por causa da regência verbal. Um verbo pediu a preposição a. Quem se dedica a alguma coisa. Se dedica a quê? A tarefa. Então, por que que tem crase? A crase, ela ocorre por qual motivo? Pelo mesmo motivo acima, em qual alternativa? Vamos lá. Letra A, o documento está relacionado. Está relacionado a quê? À época da pandemia. Só que relacionado é um nome, é regência nominal. Então, eu não posso marcar a letra A, porque quem pediu a preposição foi um nome. Vamos ver a letra B. Entreguei o documento à secretária da escola. Quem entrega alguma coisa a alguém. Eu entreguei o quê? Entreguei o formulário. Eu entreguei a quem? Entreguei à secretária da escola. Peraí. Entregar é um verbo. E quem entrega a alguém. Entregou a quem? A secretária. Agora sim eu tenho uma crase por causa da regência verbal. Isso quer dizer, o verbo pediu a preposição, por isso que tem crase. Nosso gabarito, letra B. Qual é a regra das outras alternativas? Olha só, viajaram à noite. À noite é adjunto adverbial de tempo, né? É o que a gente chama de adjunto adverbial feminino. Tem que ter crase. A gente viu isso daí na nossa carga máxima, não foi? E chegaremos à Bahia. A gente volta da Bahia. Quem volta dá crase A. Lembra do bisuzinho? Então aqui é o bisuzinho das localidades. O bisuzinho das localidades. Agora, se fosse Piauí, voltei do Piauí, aí não tem crase. Se volta da, crase A. Se volta de, crase pra quê, né? Se for São Paulo, voltei de São Paulo, aí não tem crase. Mas voltei da Bahia, aí o da, crase A, né? Voltei da, crase A. Então, a única regra que coincide com o enunciado é a letra B. Questão de número 11. O Brasil, que é conhecido por sua diversidade cultural, possui festas regionais comemoradas com muita alegria. Nesse excerto, as vírgulas foram empregadas no período destacado para quê? Então, olha só, primeira coisa, se tem um que, automaticamente, vamos revisar isso daí. Se tem um que, automaticamente eu vou tentar trocar por isso, ou então por qual. Então, olha só, o Brasil isso ou o Brasil o qual é conhecido por sua diversidade? Deu certo trocar por qual, não foi? O Brasil o qual. Então, se deu para trocar por qual, esse que, deixa eu aumentar aqui,
Se deu para trocar por qual, esse que, na verdade, é um pronome relativo. Se troca por isso, é uma conjunção integrante. A gente já viu esse bisuzinho aí. A gente vai aprender agora sobre orações. Se deu para trocar por isso, a gente vai dizer que nós temos uma oração subordinada substantiva. E se deu para trocar por qual, a gente tem uma oração subordinada adjetiva. Agora, presta atenção uma coisa. Isso quer dizer que toda essa oração, como deu para a gente trocar por qual, é uma oração subordinada adjetiva. A oração adjetiva, ela tem de dois tipos, com uma vírgula antes ou sem uma vírgula. Se tem vírgula antes, a gente vai dizer que ela é explicativa. Se não tem vírgula antes, a gente vai dizer que ela é restritiva. Mais uma vez, se tem vírgula antes, explicativa. Se não tem vírgula antes, restritiva. Como tem vírgula antes, a gente vai dizer que a oração ela é adjetiva. Então, essa vírgula ela foi utilizada para separar uma oração subordinada adjetiva explicativa. Parece difícil, né? Mas é bem facinho. Gabarito, letra C. E para a gente finalizar português, vamos finalizar com a questão de colocação pronominal que mais cai aí na nossa banca, que é em relação ao pronome los. Vamos colocar aqui o pronome los ou o pronome las. Se aparecer isso daí, a primeira coisa que você tem que saber é que se tem um L, é porque esse L veio de um verbo que está no infinitivo. Infinitivo. Isso quer dizer o quê? Na frase vamos encontrá-los, é a mesma coisa dizer o seguinte: vamos encontrar mais os. Vamos encontrar eles, né, no caso. Então, aqui é o que a gente chama de verbo no infinitivo. Qual é a regra para o verbo no infinitivo? Tanto faz colocar antes ou colocar depois. Se eu colocar depois, eu vou tirar a letra R e colocar um L. Aí fica, vamos encontrá-los. Então, se aparecer esse pronomezinho na prova, vocês vão dizer, se está depois, a gente vai chamar de quê? De ênclise, né? Se está depois, a gente vai chamar de ênclise. E é ênclise devido a um verbo no infinitivo. Gabarito, letra A. Esse tipo de questão é o que mais se repete aí na nossa banca, então se cair, vocês já vão marcar que é posição enclítica devido ao verbo no infinitivo. Ela sempre repete isso daí. Então, beleza. Para a gente finalizar agora, vamos fazer comentários sobre o nosso tema de redação. Certo, o nosso tema foi a crescente utilização de inteligência artificial no ambiente de trabalho. Desafios presentes e impactos futuros. Primeira coisa que a gente tem que saber é, a gente vai discorrer sobre um tema que a gente tem que saber fazer um recorte temático. Então, primeira dica é, qual é o recorte temático? É aquilo que eu vou falar, recorte temático. O recorte temático, a gente vai fazer a parte geral. Qual é a parte geral? Inteligência artificial no trabalho. Essa é a parte geral. Então, de maneira geral, a gente vai falar sobre inteligência artificial no trabalho. E de maneira específica, a gente vai falar sobre impactos e desafios, né? Vai falar de desafio e vai falar de impacto para o futuro. Beleza. Vamos dar uma olhada primeiro, antes de comentar aí sobre a nossa redação, vamos falar sobre o nosso edital. Então, eu vou até aumentar aqui para a gente poder enxergar melhor. A gente vai ter que fazer no mínimo 25 linhas e no máximo 30 linhas. Pessoal, muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque se você não fizer 25 linhas, a banca vai zerar a sua redação. Se você escrever a sua redação lá naquele espaço e na última linha faltar uma palavra e você escrever abaixo dessa linha, você passou de 30 linhas. Então a banca não vai nem ler. Eu conheço, eu vi o caso de uma aluna que eu fiquei muito triste porque ela fez uma redação perfeita e ficou faltando só uma sílaba, por exemplo. Acho que um exemplo, a palavra casa. Aí ela colocou só assim, ó, SA aqui embaixo.
Só para completar a palavra, a banca zerou a redação dela. É melhor não continuar, deixar faltando, do que passar da quantidade de 30 linhas. E também você não fazer o mínimo é perigoso, porque a banca vai zerar aí a sua redação. Então, primeira observação é fazer entre 25 e 30 linhas, certo? Segunda observação, a gente vai ter lá um texto dissertativo, argumentativo, que você vai ter que trazer uma defesa de um ponto de vista, e vai ser sobre um tema de atualidades. Como é que eu sei? Questões contemporâneas, ou seja, da atualidade, e sociais de relevância. Então, a gente vai ter um tema atual. Eu pesquisei todas as provas da banca e não consegui achar nenhuma prova em que a banca já tenha cobrado a dissertação. Então, não tem como a gente saber se ela coloca texto de apoio, qual é o estilo de cobrança dela. Então, eu trouxe para vocês um tema geral e atual. Tá, então a gente tem que fazer com a caneta de ponta grossa, não pode ser ponta fina, e tanto faz ser azul ou preta, só não leve vermelha lá na hora, né? Tá, e quais são os nossos critérios? Redação vale 40 pontos, então com certeza vai ser o grande diferencial aí da prova, vai ser redação. A competência de número 1 é a competência mais simples de todas para você ganhar 4 pontos. Basta você fazer o seguinte, apresentação. Isso daqui, vou explicar para vocês não errarem. Isso daqui tem a ver com a introdução, que é onde você apresenta o tema, e tem a ver também com a sua redação bem estruturada. É você fazer 4 parágrafos e fazer a apresentação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Legibilidade tem a ver com a escrita, Se você escreve uma palavra que o corretor não consegue entender que palavra é aquela, então você vai perder ponto nessa competência. Margem, isso aqui é uma besteira, pessoal. É uma besteira que muito aluno erra. O que é isso? Eu vou mostrar aqui para vocês na redação. Pronto. A margem é quando você escreve certinho aqui, ó. Vamos supor que aqui é a redação. Então, primeira coisa que você tem que saber, que é a folha de redação. Você tem que deixar um espaço aqui no início do parágrafo e a próxima palavra você tem que escrever abaixo. Então, aqui se eu continuar, primeiramente, um exemplo. Primeiramente, vírgula, aí vou escrever. E aí, se eu terminar a última palavra aqui, ó, aí, ó, ficou faltando esse espaço aqui. Então, eu não segui a margem. O que é que eu faço? Eu posso deixar um espaçozinho em branco, deixo um espaçozinho em branco, eu afasto aqui para o de terminar no final da linha. Não tem nenhum problema. Isso daí é para você seguir essa margem. Na hora que o corretor olhar, ele quer ver tudo retinho, ó. Isso daqui tudo retinho, isso daqui tudo retinho. E você também não pode passar aqui, viu? Isso daí é obedecer à margem. Então, deixa eu apagar aqui, porque vocês já aprenderam o que é margem. Certo. E também parágrafos. Então, a gente tem que estruturar aqui em 4 parágrafos. Nós vamos combinar assim, ó. 4 parágrafos. E aí eu vou mostrar para vocês na prática como é que vocês vão fazer esses 4 parágrafos. Beleza, qual é a próxima competência? É a manutenção do tema proposto. Isso daqui é o que a gente chama de manutenção temática. A gente tem um erro dentro das provas de redação, que é o aluno repetir muitas palavras. Então, por exemplo, se eu vou falar de inteligência artificial, aí o aluno fala, professor, eu posso repetir inteligência artificial? Se a palavra que você quer repetir estiver dentro do tema, não tem problema. Porque isso é o que a gente chama de manutenção temática. É uma forma de a gente não fugir ao tema, de sempre ficar falando aquilo que a banca pediu. Então, eu posso pensar em inteligência artificial, ferramenta tecnológica, posso mudar um pouquinho, né? Eu repetir inteligência artificial, colocar a sigla IA, entre aspas, e depois repetir IA em vez de inteligência artificial. Mas quando a palavra está dentro do tema, é inclusive necessário que a gente repita para fazer essa manutenção do tema. Para você dizer para a banca, olha, eu não estou fugindo ao tema. Então, o que é a manutenção do tema proposto? É você iniciar, é você continuar, que é o que a gente chama de desenvolver, e finalizar, que é o que a gente chama de concluir, falando de um mesmo tema. Essa é a manutenção temática. 4 pontos só para você não fugir do tema. 3. Articulação entre partes do texto.
Quando a gente fala de articulação, é o que a gente vai falar de conectivos dentro do texto. Isso daí, se você usar os conectivos, você já consegue ganhar mais 4 pontos. E eu vou dar dicas de como estruturar essa redação. A gente vai ver na prática. Fuga à obviedade das ideias expostas é o que a gente chama de fuga do tema. Ninguém vai fazer isso, porque a gente vai fazer a manutenção temática. Ninguém vai fazer isso. Se você não fugir do tema, você vai conseguir garantir os 4 pontos. Progressão no desenvolvimento das ideias e coerência entre os argumentos apresentados. Isso daqui é o que a gente chama de coesão e coerência. Progressão no desenvolvimento das ideias é o que a gente chama de coesão e aqui coerência. Coesão tem a ver com o uso de conectivos e coerência tem a ver com ter sentido o texto. Objetividade, seu objetivo é você ser direto, é não encher linguiça. Objetividade, ordenação e clareza das ideias, mais 8 pontos aí. E esse daqui é o que mais pega, na minha opinião. Esse daqui é o que mais pega. Porque se você tiver erros, vamos colocar aqui, se você tiver erros lá vamos colocar aqui, letra A, erros de ortografia, tiver erro de acentuação ou tiver erro de pontuação, cada erro você perde 0,4 pontos. Se você tiver erro de concordância, tiver erro de regência ou tiver erro de colocação pronominal, você vai perder 0,6 pontos. Se você tiver erro de propriedade vocabular, cada erro você vai perder 1 ponto. Professor, eu sei o que é acentuação, ortografia, concordância, mas eu não sei o que é esse danado aqui de propriedade vocabular que perde 1 ponto. Pessoal, a propriedade vocabular é quando você coloca uma palavra que não deveria ser utilizada. Geralmente, palavras de nível informal. Então, por exemplo, quando você coloca lá que a reunião foi cabulosa, não pode colocar cabulosa, você coloca foi desorganizada. Colocar palavras informais, quando, por exemplo, você coloca um pra no lugar de para. Então, esse daqui não pode, porque é informal. Quando você coloca gírias, expressões, informalidades, você vai perder 1 ponto por cada expressão dessa, tá? Então, muito cuidado. Agora, vamos ver na prática como é que a gente vai fazer cada parágrafo, quais são os conectivos que a gente vai utilizar. Então, vamos ver isso aí na prática. Olha só, introdução. Pessoal, a partir daqui, em cada parágrafo, vamos colocar aqui, em cada parágrafo, você vai colocar no mínimo 3 frases. Então, vamos memorizar o seguinte, se você seguir isso daqui, não tem como tirar nota ruim. Em cada parágrafo, você vai colocar 3 frases. Professor, como é que eu sei que a frase acabou? Quando você coloca um ponto. Então, aqui é uma frase e a outra frase. Então, eu vou destacar as frases aí de cores diferentes. Aqui é a primeira frase, aqui é a segunda frase e aqui é a terceira frase. Então, você vai fazer cada parágrafo, você vai colocar 3 frases. Então, vamos colocar aqui, frase de número 1. Frase de número 1. Vou fazer o seguinte, colocar aqui ó, a cor da frase, para vocês identificarem o que é cada frase. Na introdução, a primeira frase vai ser uma contextualização. Vamos colocar aí. Uma contextualização. Professor, o que é essa contextualização? Geralmente, os corretores, eles preferem que seja uma contextualização histórica, mas você pode contextualizar com qualquer coisa, pode contextualizar até com um filme. Vou falar de inteligência artificial. Você fala, no filme, sei lá, Jornada das Estrelas, já se evidenciava o uso de inteligência artificial. Ponto, já fiz uma contextualização. Mas os corretores preferem que você cite alguma coisa da história na sua redação. E esse fato histórico, de preferência, tem que ser um fato da história geral. Lembra que quando a gente estudava história, lá no ensino médio, tinha uma matéria de história do Brasil e uma matéria de história geral? Você cita um da história geral. O que aconteceu na história geral? Revolução Industrial, Revolução Francesa, Segunda Guerra Mundial. Lembra de coisas que aconteceram na história. Eu lembrei da Revolução Tecnológica, que aconteceu no início do século XXI.
Então, que é surgimento de rede social, surgimento de celular com tela, surgimento de WhatsApp, um exemplo. Isso foi a revolução industrial, ó, tecnológica, que aconteceu no início dos anos 2000, né? Então, olha só, comecei falando sobre isso. Desde o início do século XXI, a revolução tecnológica transforma a vida das pessoas, tá? Para eu iniciar a segunda frase, como eu citei um dado da história geral, agora eu vou trazer para o presente e para o Brasil. Então eu sempre começo assim, ó, odiernamente no Brasil. Que aí eu trouxe para o presente, odiernamente é a mesma coisa de atualmente, tá? Só que é proibido usar atualmente em redação, então a gente usa odiernamente, que é mais chique, né? Então, odiernamente no Brasil, agora eu trouxe para o Brasil. Aí eu vou inserir o tema. Eu vou inserir o tema. Então, eu vou inserir o tema. Odiernamente no Brasil, observa-se deixa eu colocar assim, tese, que a tese é o tema modificado. Vamos colocar assim, é o tema modificado. É o tema com as suas palavras, o tema com a sua opinião. Eu estou dizendo que existe um crescimento, olha só. Observa-se a expansão do uso da inteligência artificial no ambiente de trabalho. Agora eu vou colocar aqui o argumento 1 mais o argumento 2. Pessoal, percebam uma coisa. Vou anotar aqui, ó. Sempre depois, isso daqui vai ser um lema, um dilema para a vida de vocês. Sempre depois de ponto, vocês vão colocar conectivo. Colocar conectivo. Então, olha só. Coloquei aqui o odiernamente, tá? Que é um advérbio. Funciona como conectivo. Coloquei ponto, coloquei um conectivo, ó, dessa forma. Dessa forma é um conectivo. Agora eu vou escolher dois argumentos. Eu vou falar de quê? Eu sei que nos objetivos específicos aqui, eu tenho que falar de desafio e tenho que falar de impacto. Então eu vou citar no argumento 1 um desafio e vou falar de impacto no argumento 2, vou falar de um impacto. Foi o que eu escolhi aqui, ó. Então, um desafio, convém então analisar desafios, é o argumento 1 e impactos para a sociedade, argumento 2. Então, o que eu vou falar no meu desenvolvimento 1? No desenvolvimento 1, eu vou falar sobre o argumento 1. No desenvolvimento 2, eu vou falar do argumento 2. Então, a gente sempre vai seguir, a partir do desenvolvimento, a gente sempre vai seguir essa sequência. Vamos logo conferir aqui as três frases. Olha só, primeira frase, segunda frase e terceira frase. Aqui a gente vai ter uma frase opcional, que eu vou explicar por último, tá? Então, olha só. Continuando aqui, a gente vai ter essa cor, a gente vai ter essa e essa daqui, né? Primeira coisa, a gente sempre vai iniciar os parágrafos de desenvolvimento com o que a gente chama de tópico frasal. Vou já explicar o que é tópico frasal. Depois, a gente vai colocar um repertório. E por último, a gente vai fazer a nossa argumentação. Só que eu quero primeiro frisar uma coisa. E lembrando que aqui vai ser igual. Então, eu vou copiar isso daqui e vou trazer para cá. Então, olha só. Tópico frasal. O que é tópico frasal? É um resumo do argumento. Resumo do argumento. Então, se eu vou falar de desafio, deixa eu voltar aqui. Se eu vou falar de desafio, qual desafio eu quero falar? Convém analisar desafios. Qual seria um desafio? Então, eu vou colocar aqui no tópico frasal. Primeiramente, nós vamos iniciar com esse conectivo, tá? A gente vai começar o segundo parágrafo com primeiramente. E a gente vai começar o terceiro parágrafo com além disso. Memoriza aí os conectivos, tá? A gente vai começar com além disso. Então tá, conectivo, a partir do segundo sempre tem que ter conectivo iniciando. A falta de capacitação configura-se como um desafio presente. É o tópico frasal, é o resumo do argumento. Segundo, agora eu vou colocar outro conectivo. O repertório é qualquer dado que você souber sobre o tema.
dado de jornal, dado estatístico, pode ser frase de filósofo, sociólogo, pode ser frase de livros, pode ser um dado histórico da história e por aí vai. Pode ser um livro, pode ser um filme e por aí vai. Qualquer coisa que você queira trazer como repertório seu conhecimento de mundo. Eu trouxe aqui uma frase de Pierre Levy, que ele disse assim: toda nova tecnologia cria seus excluídos, né? Que eu estou falando aí do desafio que é a falta de capacitação. Aí agora eu vou argumentar. Sempre depois eu gosto de colocar, sempre depois do pensamento, eu gosto de colocar ou sob esse viés ou nesse sentido. Então, sob esse viés está inserida a realidade brasileira, uma vez que a falta de qualificação e treinamento constitui entrave no âmbito do trabalho. Isso daqui é um conectivo de argumentação. Deixa eu colocar aqui. Isso daqui é um conectivo de argumentação. Então, eu continuei argumentando aí, ó. Eu coloquei outra frase para continuar argumentando. A gente pode fazer isso também. A gente pode reforçar a nossa argumentação ou a gente pode fazer um fecho. Quer dizer, dessa forma, e aí concluir o parágrafo. Para ter 4 frases, pode ser. Aqui eu continuei argumentando e eu sempre gosto de colocar essa frasezinha aí no final, ó. Isso se evidencia, inclusive, no meio midiático, que aí eu estou trazendo, por exemplo, os jornais, no meio televisivo, no meio midiático, que constantemente noticia, aí vou colocar o que eu estou defendendo, que constantemente noticia a dificuldade dos colaboradores de adaptar-se ao uso da inteligência artificial. Lembrando que aqui eu utilizei uma sigla, porque eu já citei ela aqui, ó. Eu já citei ela aqui. Então, para usar uma sigla, eu tenho que ter citado ela antes, tá? Se for uma sigla que pouca gente conhece. Então, beleza. Agora a gente vai para o nosso terceiro parágrafo. Ainda convém, agora eu vou falar de um impacto, né? Ainda convém salientar que o desemprego é visto como uma das principais consequências da aplicação dessa tecnologia. Coloquei o tópico frasal, que é o resumo do meu argumento. Vou falar de um impacto, de uma consequência. Para não repetir impacto, eu coloquei consequência. Agora tem o conectivo, ó, sempre depois de ponto, conectivo. Sempre depois de ponto, conectivo. Como eu falei para vocês, depois do dado aí, do repertório, eu gosto de colocar ou nesse sentido ou sob esse viés. Sempre depois do... sempre para iniciar a argumentação. Então, bora lá. De acordo com dados do Banco Mundial, esse daí é o repertório. De acordo com dados do Banco Mundial, mais de 50% dos empregos no mundo estão suscetíveis à automação. Nesse sentido, agora nós vamos argumentar. Conhecimentos limitados em inteligência artificial implicam substituição dos postos de trabalho, que agrava as desigualdades sociais e econômicas. E para a gente finalizar a conclusão, todo mundo começa com portanto. Portanto, eu não gosto. Eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de deixar o portanto deslocado, porque aí o uso das vírgulas é obrigatório e o corretor vai ver que você sabe usar a vírgula. Então, em vez de começar com portanto, vírgula, coloca o portanto deslocado entre vírgulas. Então, fica evidente, portanto, que, apesar das benesses advindas da inteligência artificial, é imprescindível que a sociedade se adapte. Aí aqui eu vou trazer aquela famosa proposta de intervenção. Proposta de intervenção. Eu posso ou não reafirmar o tema, é facultativo, né? Proposta de intervenção. Se eu fosse reafirmar o tema, eu ia dizer: fica evidente, portanto, que a inteligência artificial está sendo muito utilizada no ambiente de trabalho. Reafirmei o tema. Mas eu não quis, eu fui direto aqui para a proposta. Fica evidente, portanto, que apesar das benesses advindas da inteligência artificial, perceba que eu estou repetindo, ó, inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial e inteligência artificial. Isso daí é o que a banca chama de manutenção temática. É eu falar do tema em todos os parágrafos, certo? Isso daí pode, não tem problema. É imprescindível que... Aí eu vou trazer aqui a minha proposta de intervenção. Deixa eu botar aqui de amarelo. Vou trazer aqui a minha proposta de intervenção. É imprescindível que a sociedade se adapte aos novos recursos tecnológicos, bem como as empresas promovam treinamentos periódicos a fim de integrar, o trabalhador às novas formas de tecnologia. Aí aqui é o que a gente chama de fecho. É o que a gente chama de fecho. Assim, garantir-se-ão os avanços dessa tecnologia.
tá? E com isso a gente finaliza a nossa proposta aí de redação e, claro, focando aqui no que a banca vai abordar aí de pontuação na nossa prova, tá? Muito cuidado com os erros, como vocês podem ver, cada erro é descontado em uma pontuação que pode chegar até um ponto. Então, eu quero falar aqui para vocês que agora eu desejo uma excelente prova, tá? Esse aqui é meu Instagram para depois, quem quiser passar aí algum feedback, falar como foi a prova, perguntar se cabe algum recurso, é só mandar mensagem, tá? Então é isso, grande abraço, bons estudos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.